Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos estudar a palavra de Deus acerca da predestinação. Será que Deus cria o ser humano já predestinado a ser salvo ou a ser condenado? Há aqueles que acreditam que sim. Existe a linha teológica do calvinismo, isso mesmo, o calvinismo que vem de João Calvino, um teólogo que nasceu no ano de 1509 na França e faleceu no ano de 1564 na Suíça. De acordo com o Calvino e com o calvinismo, a predestinação é a crença de que Deus, antes da criação, já havia escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. Mas será que essa ideia, esse pensamento, esta doutrina, esta linha teológica tem respaldo bíblico? Quando Deus cria a pessoa, ela já está predestinada a ser salva, a herdar o reino dos céus, e outras pessoas já estão predestinadas, sentenciadas ao inferno e nada podem fazer para mudar o seu destino? Vamos deixar que a palavra de Deus responda. A Bíblia é clara. Vamos examinar as Escrituras. Convido você para lermos Tito no capítulo 2 e versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, então a graça de Deus não está restrita apenas a um grupo de pessoas. Deus não escolheu um grupo para ser salvo. A graça de Deus é oferecida a todos os homens. Deus é amor. Deus não é sádico nem cruel. Ele não criaria alguém já sentenciado, condenado ao inferno, às chamas eternas do lago de fogo e enxofre, não. Deus é justo e dá a todas as pessoas a oportunidade de salvação. Nós vamos ler outro texto bíblico de Atos no capítulo 10 e versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso mesmo, Deus não tem predileção. Deus não criou um grupo para ser salvo e criou outro grupo sem a opção de escolha, de mudança. Deus não criou o ser humano para ser destruído. Deus não fez aqueles que já nasceram com a sentença de morte, a sentença do inferno. Deus é bom, Deus é justo. A predestinação não combina com um Deus justo, com um Deus que ama a todos, com um Deus misericordioso e amoroso. Deus não faz acepção de pessoas. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 13 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Isso mesmo, Deus deseja que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja a salvação a todos os seres humanos. Todos podem escolher o caminho da salvação. A graça de Deus é oferecida a todos os homens indistintamente. Deus jamais recusaria a graça para alguém. Deus jamais fecharia as portas para um ser humano que o busca de verdade. Deus é santo. Deus não erra, Deus é amor, Deus é misericórdia. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, Deus deseja que todos venham a se arrepender. Todos, todos, todos. A palavra do Senhor não mente, é muito clara. A graça é oferecida a todos. Deus deseja salvar a todos.
Deus não quer que ninguém se perca, pelo contrário, Ele anseia que todas as pessoas venham a se arrepender para encontrar a graça, a redenção e a salvação também. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, nós lemos: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Todas as pessoas podem se dirigir a Deus. E quem quiser, todos. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus não rejeita ninguém. Deus não recusa a água da vida a ninguém. Todos aqueles que querem, alcançam. Todos aqueles que batem, encontram. Todos aqueles que pedem da água da vida, esta água é dada, é oferecida a todas as pessoas. Deus não criou ninguém já sentenciado a uma pena perpétua no inferno, no lago de fogo. Deus não faria isso. Não combina com o caráter amoroso e misericordioso do Criador dos céus e da terra. Deus ama a todos. E o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mesmo. Deus não amou algumas pessoas e rejeitou outras, não. Deus amou o mundo. Deus amou a todos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, basta crer. A salvação é oferecida a todos. Deus amou a todos. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos. Não morreu por apenas um grupo de eleitos, de escolhidos, de pessoas privilegiadas que Deus escolheu para que sejam salvas. Deus não escolheu um grupo porque gostou, porque teve predileção por um grupo e já criou outro grupo de pessoas com a sentença de morte do inferno. Não. Deus amou o mundo e ofereceu o seu Filho unigênito a todos. Jesus Cristo morreu por todos, oferecendo a salvação a todos os seres humanos, a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Isso mesmo. Olha só, Deus não tem prazer na morte, na condenação do ímpio. Deus não sente alegria quando um pecador não se arrepende de seus maus caminhos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Isso mesmo, é o desejo do Senhor que todos se convertam e que vivam e que alcancem a graça salvadora que é oferecida a todos os seres humanos. Olha só, em Atos capítulo 17, versículo 30, encontramos um texto muito esclarecedor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, veja bem, a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Não é um grupo de pessoas que apenas Deus escolheu aquele grupo para que alcançasse a salvação, não. Anuncia a todos os homens para que todos se arrependam. A salvação é anunciada a todos, para que todos, se possível, todos se arrependam. Todos têm a oportunidade. A ninguém é rejeitada a oportunidade de se arrepender, de se entregar a Deus em espírito e em verdade, de corpo, alma e espírito. A ninguém é negada a água da vida, a salvação, a redenção, a graça. A ninguém é negado o sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu por todos. Isso mesmo, e deseja que todos venham a se arrepender. Deus não criou ninguém para ser condenado. Deus não é cruel, Deus não é perverso, Deus não é maldoso.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso Deus não criou ninguém destinado já para o inferno, para a condenação eterna, de modo algum. Deus nos criou para sermos salvos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta teoria, esta ideia da predestinação não encontra respaldo bíblico e não combina com o Deus amoroso, o Deus de Israel, o Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. A predestinação fere as Sagradas Escrituras. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, um texto muito rico, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não apenas aqueles que foram contemplados, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram eleitos e predestinados, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é oferecida a todos. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. É escolha, é o livre-arbítrio. Você tem a opção de escolha entre a vida e a morte, entre aquilo que é santo e profano, entre buscar a Deus e rejeitar, entre se arrepender e aceitar a graça de Deus em sua vida e também de rejeitar esta graça. Você que pode decidir o seu futuro de acordo com a sua decisão de se entregar ou não ao Senhor Jesus Cristo. Deus oferece a salvação a todos os seres humanos. A graça é oferecida a todos. Escolha a vida, escolha Deus. Deus não escolheu ninguém, não predestinou ninguém para a condenação eterna. É o desejo de Deus que todos se salvem, que alcancem a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Escolha, pois, a vida, escolha o Senhor Jesus e seja salvo. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.